Horóscopo para o fim de semana, de 13 a 15 de junho de 2025, para todos os signos. Curta o vídeo, comente gratidão e compartilhe. Áries, tudo de ruim ensina algo, mesmo que venha embrulhado em drama, mesmo que doa, mesmo que te deixe no chão por um tempo. Esta semana foi pesada, em muitos sentidos. Você sabe, teve que passar por momentos difíceis, engolir sapos, manter a compostura, quando tudo o que queria era mandar todo mundo para o inferno. Mas olha, a cada golpe, você cresce. Porque qualquer situação que te deixe um pouco mais fraca, que machuque a alma, só faz uma coisa: te tornar ainda maior depois. E não, você não vai ficar no fundo do poço para sempre. Por favor, você não é do tipo que se afunda e pronto. Você, quando chega ao fundo do poço, se reinventa com fogo. Só que ultimamente você viu máscaras bem falsas, haters, invejosos, gente que se passa por amiga, mas por dentro te deseja o pior. E olha, por sorte ou azar, te invejam, e muito. Mas tem algo ainda melhor. Você já está sacando quem merece sua confiança e quem não merece. Quem te cuida de verdade e quem só quer se aproveitar. E quando Áries começa a enxergar claro, acabou a brincadeira. Porque a lua cheia em Sagitário colocou tudo na sua frente com uma clareza brutal. Como se alguém te dissesse: ei, já pode cortar esse fio, já pode soltar essa história que não faz o menor sentido. E você fez isso. Corte limpo, pro lixo o que não presta. Porque você não está aqui para viver em loops. Você está aqui para mais, está em outro patamar, em outro nível. Feliz fim de semana. Touro, você quer estar bem. E o melhor de tudo é que, caramba, você está conseguindo. Passo a passo, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha dias de baixa, mesmo que sua alma ainda tremule por dentro. Porque sim, a gente sabe, virar a página nunca é fácil. Mas para você é 2 vezes mais difícil. Porque você se apega. Porque quando ama, ama com a alma inteira. E fica aí, seca, vazia, exausta, enquanto o mundo continua girando como se nada tivesse acontecido. Por isso é tão difícil para você mandar tudo para o inferno, cortar, começar do zero. Mas você está fazendo isso, e é incrível te ver assim, com esse brilho novo nos olhos, com essa vontade de começar algo diferente, de criar, de planejar, de se empolgar de novo. É lindo. E o melhor é que agora sim, você está cercada de pessoas que valem a pena. Gente que te ama, que te cuida, que te quer de verdade, sem joguinhos estranhos, sem verdades pela metade. Gente que sente orgulho de você e que te mostra isso. Essa gente te dá vida, te recarrega, te lembra o quanto você vale quando você mesma esquece. E quando você olha para frente com força, só vem coisas boas. Porque você tem uma energia tão poderosa, tão intensa, tão real, que atrai o que você dá. E quando você dá beleza, quando dá de coração, como só você sabe, a vida te devolve isso multiplicado por 1000. Se ame mais, o quanto puder, e cuide da sua saúde mental acima de qualquer coisa ou pessoa. Que ninguém mais te perturbe. Você já passou por muita coisa. Feliz fim de semana. Gêmeos. Você está repensando muita coisa. Mudanças de vida importantes, radicais, bem intensas. E se ainda não começou a fazer isso, já está na hora. Este não é um momento para deixar passar, para dizer depois eu vejo, para adiar decisões por mais uma semana. Não, está na hora de se mexer. Você precisa colocar limites, dizer até aqui. E sim, tem uma conversa que você vem evitando. Uma conversa desconfortável, direta, real. Aquela em que você finalmente vai colocar as cartas na mesa e dizer o que sente e o que pretende fazer, sem filtros. Faça isso. Para de guardar tudo ou de esperar pelo momento ideal, porque ele não existe. Talvez as respostas não sejam o que você quer ouvir. Talvez doa. Talvez não seja o que você esperava. Mas acredite, é melhor saber do que viver presa num lugar onde você não vai nem para frente nem para trás. Se você não encontrar ali o que precisa, pode buscar em outro lugar, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você.
Você não pode continuar gastando energia em algo que não está alinhado com você. Chega. Por outro lado, tem algo que você também precisa fazer o quanto antes: passar mais tempo com sua família. Talvez ultimamente você tenha deixado eles um pouco de lado. Não por maldade, só pelo ritmo, pelo caos mental, por tudo o que está rolando. Mas eles precisam de você. E você precisa deles também, mais do que imagina. Nesse fim de semana, busca esse momento. Se aproxima, reconecta. Porque às vezes o refúgio que você tanto procura lá fora está bem aí, em casa. É hora de escolher, agir e voltar para o que realmente importa e te faz feliz. Feliz fim de semana. Câncer, tudo melhora. Mesmo que agora não pareça, mesmo que você sinta que tudo está desmoronando por dentro, tudo melhora. Mas para que isso aconteça, primeiro você precisa fazer algo que te custa muito: colocar um ponto final. De verdade, não um depois eu vejo, não um vou esperar mais um pouco. Não, fim, ponto, fechamento. Mesmo que doa, mesmo que te falte o ar ao fazer isso. Você está em um momento crítico da sua vida, especialmente no lado mental e emocional. E você sabe disso, porque está cansada de carregar as mesmas coisas de novo e de novo, de ter pensamentos que te intoxicam, de se machucar com memórias que já não deveriam estar aí. Você não pode continuar acumulando mais toxicidade na sua cabeça, não mais. Seu coração não aguenta mais peso, sua alma merece descanso. Talvez nesse fim de semana você transborde. Talvez precise chorar, gritar, escrever, sair correndo ou dormir por 3 dias seguidos. Então faça isso. Faça o que precisar fazer, sem culpa, sem explicações, porque isso também é cura. E por favor, seja forte. Olhe com sinceridade para esses hábitos, essas pessoas, esses pensamentos que te afundaram mais do que te ajudaram. Tá na hora de soltá-los. Tá na hora de começar do zero. E sim, mesmo que você esteja morrendo de medo, mesmo que suas pernas tremam como se fossem se quebrar, tente, porque você não faz ideia, nem a menor ideia, do que o destino tem preparado para você, se você se permitir soltar. O melhor está do outro lado do medo. Feliz fim de semana. Leão, você está se sentindo bem. E não só por fora, mas por dentro. Está começando a sentir aquele orgulho profundo de quem passou por 1000 provações. E mesmo assim, segue aqui, firme, de cabeça erguida e com o coração cheio de prioridades claras. Porque sim, finalmente você sabe quais são. Não está mais perdida, nem entregando sua energia para quem não merece, nem se sacrificando pelo que não é sua responsabilidade. É verdade que tem coisas que te matam por dentro, injustiças, traições, atitudes mesquinhas de pessoas que você achava que eram diferentes. E sim, isso dói na alma, porque você, mesmo sendo fogo e força, também tem um coração enorme. Mas algo mudou em você. Agora você relativiza. Agora sabe colocar um freio. Antes você deixava o dano entrar. Agora você coloca um muro na frente. E tá bem claro, você não vai deixar que te machuquem de novo só porque sim. E como é bom que você faça assim. Porque vem momentos muito bons no âmbito profissional. Fases que vão te colocar onde você merece estar há muito tempo. Você está conhecendo pessoas com uma energia boa, pessoas que te agregam, que te inspiram, que te somam. E agora é hora de escolher bem. Não se misture com qualquer um. Fique com quem compartilha a sua luz, não com quem a apaga. Nem tudo precisa ser luta. Você também está aqui para brilhar, para viver bonito e para se cercar de gente do seu nível. O mundo precisa de mais pessoas como você. Feliz fim de semana. Virgem, chegou o fim de semana e a primeira coisa que você precisa fazer é se cercar de energia boa. Daquele tipo que não exige nada, que não desgasta, que não julga. E a segunda, desconectar das redes sociais. Sério, elas estão te afetando mais do que você imagina. Você está absorvendo muito barulho, muita comparação, muito caos dos outros. Às vezes, você acha que suas emoções estão estranhas, que está mais sensível do que o normal, que reage de forma brusca a certas coisas, que sua mente não está em ordem.
que seu equilíbrio vai e vem como quer. Mas e se não for você? E se essa instabilidade vier das pessoas idiotas que, infelizmente, você acabou deixando entrar na sua vida ultimamente? Porque não é para jogar a culpa fora, mas talvez esse estresse não seja culpa sua, e sim de quem não sabe te respeitar, te entender ou te agregar. Além disso, pode ser que você esteja há dias sem descansar direito, e isso você sabe melhor que ninguém. Quando você não dorme bem, quando seu corpo não responde como deveria, quando você não tem paz mental, tudo começa a desmoronar. Então, nesse fim de semana, por favor, se joga nisso. Durma, coma bem, desconecte, faça coisas que realmente te preencham. Recarregue as energias para o que vem pela frente, que não é pouco. O melhor de tudo é que algumas coisas finalmente se ajeitaram. Não estão mais no ar, não te perseguem mais. E isso te dá algo que você valoriza mais que qualquer um: paz mental. Porque quando você não tem isso, você morre um pouquinho por dentro. E dá para notar, e isso estraga tudo. Mas quando você tem, você é imparável. Então sim, para que você possa criar, trabalhar, ajudar, amar, sua mente precisa estar em calma. E esse fim de semana é para isso. Aproveite o fim de semana. Libra desacelera sério. Nesse fim de semana, você precisa parar, de verdade. Está acontecendo muita coisa intensa na sua vida, pensamentos que te mexem, que te preocupam mais do que deveriam, e continuar no modo piloto automático não vai te ajudar. Você está se estressando só de pensar nos planos, no movimento, em tudo que deveria estar fazendo. Mas me escuta bem, não sinta remorso por não estar onde supostamente deveria estar. Não tem nenhum lugar para onde você precisa correr. Agora é o momento perfeito para fazer o que te der na telha, sem drama, sem pressão, sem angústia. Vá devagar e ponto final. Nesse fim de semana, detox total. De redes sociais, de tarefas, de dramas alheios que não te pertencem. Porque você não está aqui para carregar ninguém agora. Primeiro, você precisa se acompanhar. Suas emoções andaram agitadas, bagunçadas, desordenadas. E antes de se doar de novo, você precisa acalmá-las, precisa se acalmar. A lua cheia te fez explodir por dentro. Te deixou um pouco fraca, um pouco exausta, mas também te libertou. Mesmo que tenha sido à força, mesmo que tenha doído, mesmo que você não esperasse. O que se soltou precisava se soltar. O que não soma mais, caiu por si só. Agora é hora de baixar a rotação, olhar para dentro e voltar para você. E sim, se afaste um pouco das redes, dos estímulos, das expectativas externas. Você precisa de paz, e esse fim de semana pode te dar isso. Não se sinta culpada por parar. É exatamente do que você precisa. Feliz fim de semana. Escorpião, você está num momento crucial. É hora de organizar seu rumo, colocar na mesa suas metas, suas ideias, seus projetos e decidir para onde vai. Porque você tem muita coisa na cabeça. Muita vontade de criar, de fazer, de se jogar. O fogo interno está aceso. Mas também é verdade que muitas vezes te falta tempo, te falta estrutura, te falta ordem. E isso, você sabe, te frustra demais. Você precisa pensar grande, parar de duvidar tanto, parar de fazer tudo sozinha e começar a se cercar de pessoas que também queiram mais, que tenham fome de futuro, que sonhem alto. Porque sim, às vezes a união faz a força. E talvez seja o momento de confiar, de se abrir um pouco, de criar laços importantes, laços que te ajudem a chegar mais longe. Porque nem tudo que é grande se constrói na solidão. Nesse fim de semana, assuntos pendentes vão se resolver. Temas que você vinha carregando, que estavam sem solução, que te sugavam energia, finalmente se ajeitam. A lua cheia em Sagitário mexeu, sacudiu, mas também libertou. E isso vai ser perceptível. E se você sente que a vida ultimamente tem te empurrado para o limite, para o abismo, lembra disso. Sempre tem algo que acaba te salvando. Mesmo que seja no último segundo. Mesmo que você já se visse caindo. No final, você se salva.
porque você sempre se salva. Feliz fim de semana. Sagitário, é hora de liberar, de soltar com força, com coragem, até onde der, mas não mais. Você está carregando peso demais, demais. As coisas mudaram num ritmo que nem você, com toda a sua energia, conseguiu acompanhar. Cada semana, cada dia, uma notícia nova. Algumas dramáticas, outras estressantes, outras que te deixaram sem palavras e algumas que finalmente te devolveram um pouquinho de fé. Mas foram muitas, muitas em pouco tempo. E você aí, engolindo tudo, tentando manter a compostura, organizando seu mundo emocional enquanto tudo lá fora balançava. E sim, porque quando não tem outro jeito, você sabe ser forte, sabe cerrar os dentes e seguir em frente. Mas não é justo que você tenha que fazer isso sempre assim, que tenha que ficar provando o tempo todo que aguenta tudo. A lua cheia no seu signo foi intensa. O universo tirou tudo o que você carrega dentro de si e jogou na sua cara, para que você não ignore mais, para que pare de esconder, para que encare sem medo. E aí, no meio desse processo, você sentiu algo muito forte. Algo se fecha, algo morre, algo dentro de você nunca mais vai ser como antes. Sim, dá medo, mas também dá paz. Porque quando você sabe o que precisa soltar, quando encara de frente e deixa ir, finalmente respira. Esse fim de semana é para isso. Para soltar o que não vai mudar, para aceitar o que não tem volta e para virar a página, o quanto antes. E lembra, não precisa dar conta de tudo, só do que realmente é sua responsabilidade. Feliz fim de semana. Capricórnio, você está numa vibe de empolgação, como se a energia estivesse a mil, com aquela sensação de que algo está se mexendo, de que o bom finalmente está começando a dar as caras. Mas vamos ser sinceros, você também está com 1000 coisas nas costas. Tarefas que atrasam, compromissos que se acumulam, responsabilidades que não te dão um segundo de paz, e isso te deixa agoniada. Porque você quer fazer tudo, cumprir com tudo e que saia perfeito. Mas escuta aqui, você é Capricórnio. No final, você vai dar conta de tudo. No final, vai sair bem. Além disso, ultimamente você está conhecendo pessoas super interessantes. Gente que soma, que inspira, que agrega, e é aí que você tem que ficar. Aí mesmo, você vai conectar com muitas dessas pessoas. E algumas dessas relações, atenção, podem ser mais importantes do que você imagina agora. Laços de longo prazo, sólidos, reais. Daqueles que não aparecem todo dia. Daqueles que podem mudar sua vida. Nesse fim de semana, aproveita essa energia, organiza suas ideias, porque você vai estar super criativa, com 1000 coisas na cabeça. Não deixa isso se perder. Anota tudo, dá forma. Sua missão é construir, e não só paredes ou empresas, construir impérios e se dar bem, literal ou simbolicamente, mas sempre com garra e visão. Feliz fim de semana. Aquário, você tá a 1000, dá para perceber, dá para sentir, tá vibrando alto e o universo tá te devolvendo com bênçãos incríveis. Daquelas que alguns, com cara amarrada e pouca vontade, vão chamar de sorte. Mas você sabe que não é sorte, é energia, é constância, é ser quem você é. Você está num momento imparável, mágico, daqueles que não se repetem com frequência. Está se cercando de pessoas maravilhosas, que te amam, que te entendem, que têm orgulho de você. Pessoas com quem você não precisa fingir, que te olham e sabem que você está construindo algo grande. E isso não tem preço. Você está ralando pra caramba, porque nunca te deram nada de graça. O que é seu, você conquistou, construiu com base em ideias malucas, trabalho constante e em não desistir quando tudo parecia te dizer para jogar a toalha. E agora está dando certo, porque finalmente você está se sentindo bem consigo mesma. E o mais poderoso de tudo isso é que você está aprendendo a organizar sua vida como uma verdadeira chefe. Sabe para onde vai cada hora, sabe no que vale a pena investir seu tempo, e faz isso porque tem claro o que quer alcançar. E quando a gente tem clareza do propósito, o caminho aparece, se abre e te chama. Então viva, de verdade.
Viva como só você sabe, com liberdade, com paixão, com essa mente brilhante que nunca se apaga. E nunca esqueça, como você pensa, você sente. Como você sente, você vibra. Como você vibra, você atrai. Você já sabe. Feliz fim de semana. Peixes, nesse fim de semana você precisa brindar por você, pelo que você concluiu, por tudo aquilo que parecia eterno e que finalmente você está encerrando com dignidade, com coragem, com o coração erguido. Porque sim, tinha ciclos que ainda estavam meio abertos, histórias sem ponto final, emoções em pausa, mas agora, enfim, tudo começa a encontrar seu lugar. Tem progresso. E isso é o mais importante, porque embora ainda tenha um longo caminho pela frente, agora sim, as peças estão se encaixando. O quebra-cabeça da sua vida começa a fazer sentido, começa a tomar forma, e você finalmente pode começar a se empolgar de verdade. Não como antes, quando fazia isso pela metade com medo, receosa de que algo desse errado. Não, dessa vez você está sentindo uma esperança real. Mas não seria surpresa se, no meio disso tudo, você tiver um episódio forte de ansiedade. Porque você sabe como funciona. Às vezes, o que você reprimiu por tanto tempo sai quando você finalmente respira. Sai depois de todo o estresse acumulado, de tantas noites sem dormir, daqueles pensamentos sombrios que você não conseguia tirar da cabeça. É normal, é humano. Mas lembre-se bem, todo trabalho tem sua recompensa e você merece a sua. Nesse fim de semana, curta o que você conquistou. Saboreie. Fique um tempo contemplando seu próprio caminho. Observe, admire e, por uma vez, se parabenize de verdade pelo quanto você mandou bem. Você merece a calma que está chegando. Feliz fim de semana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Feliz fim de semana.